Só para eu entender, então, essa ordem de serviço é a atualização daquela que foi discutida à época em conjunto com a comissão de política. Exatamente. A única alteração que teve foi incluir o CONGEAPA, para a gente poder usar a mesma metodologia do CONDEMA para o CONGEAPA também. Foi a única alteração que a gente fez. O artigo 1º da Artigo 1º, que é o ITER, né, que trata do ITER, dos procedimentos. Artigo 1º. Não precisaremos. Só na ata, não pode ser na massa de merda? Aqui não então, Condema e Congeapa, né? Condema é tudo. Ali Condema e Congeapa, aí tem Congeapa. Ali o fato É tudo que é Condema é Congeapa. Tá, mas ali só quando se trata de documentos na ata, isso pode? Sim. Só na APA e só no mas talvez não seria a vírgula. O indica do problema, vírgula, e do Congeapa quando se trata de... Pode ser, para ficar mais acessível, por favor. Por que não a Fundação José Pedro de Oliveira? Né? É uma pergunta interessante. Ela é o órgão gestor de uma área de relevante interesse ecológico, mas ela faz parte da administração pública, é uma fundação pública. Ela vai fazer parte da análise técnica. Na verdade, quando o startup, o parecer técnico da prefeitura, né, da Secretaria do Verde, a gente também vai ser obrigatoriamente, vai ter que ouvir a Fundação José Pedro de Oliveira, porque aí não é nem um controle da administração pública, vai ser como se fosse um parecer técnico agregado ao parecer técnico da Secretaria. Mas certamente a oitiva da Fundação José Pedro de Oliveira é prévia. Tem certo problema, né? Problema Congeapa, Se vocês acharem interessante, a gente coloca um parágrafo único, um parágrafo primeiro ali embaixo, dizendo que o mesmo procedimento será elaborado. O conselho da fundação, eu acho mais interessante. O conselho da fundação, não só da fundação. O conselho da fundação, você vê que tem 2 e tem 7. são os 3 conselhos aí, o Condema, o Congeapa e o conselho da administração. Pode ser? O pessoal da Fundação José Pedro de Oliveira, porque ontem nós tivemos uma reunião com eles justamente para tratar desse, como que a gente faz um licenciamento ambiental, como que a gente remete para eles. E eles estão em tratativas junto com o ICMBio, porque se trata de uma área de relevante interesse ecológico federal, e que parece que há um convênio da Fundação José Pedro de Oliveira e do ICMBio para verificar se é possível passar essa competência para eles analisarem. Dentro da análise da Fundação José Pedro de Oliveira, aí eles vão ter a prerrogativa não de ouvir o conselho no qual ele é vinculado. Eu preciso só checar se é possível. Isso depende da fundação querer ou não querer. Eu acho que o conselho vai dar. É que a minha dúvida é o seguinte, se no ano de Oliveira ela vai ouvir o conselho e depois se manifestar, ou a Secretaria do Verde vai passar pela Fundação José Pedro de Oliveira e vai ouvir diretamente o conselho. Eu vou ter que falar com a Procuradoria José Pedro de Oliveira, para ver como que eles vão se organizar internamente. Mas a necessidade de se ouvir o responsável pela unidade de conservação, sim. E ainda com esse detalhe, não está muito bem esclarecido se o prerrogativa para a Fundação José Pedro de Oliveira. É uma tratativa que a Procuradoria Jurídica da Fundação José Pedro de Oliveira está fazendo com o ICMBio, ver se é possível ou e não um órgão federal. Mas eu acho relevante colocar essa questão. Quem tem que
defende algumas coisas, por exemplo, na questão da envoltória, que é só você que está opinando. Daí o SMB não tem que fazer nada, porque é um outro tipo de licenciamento. O plano de manejo, ele foi elaborado por várias partes, mas quem aprova é uma portaria do ICMBio, porque a área de biológico federal. Existe, digamos assim, uma sobreposição. Antes de tudo, é uma área de interesse, já era uma área de tempo, mas era uma área tombada de relevante interesse do município. E é o CONDEPAC aí que autonomamente tem que se ouvir o CONDEPAC, tem que se ouvir o Primeiro, o CONDEPAC. conselho, sempre que está querendo tirar o conselho. O conselho, existe um conselho justamente para isso. Está no Estatuto da Mata Santa Genebra. Ela tem um estatuto. Ela tem que seguir o estatuto, tem que estar na lei. Na lei, sempre foi assim. Né? Entendi. Seguir, eu acho que é melhor discutir isso melhor, ver como é que é, pra gente. Se vocês acharem pertinente, a gente pode fazer uma reunião com a Fundação José Pedro de Oliveira, verificar como verificar como e a gente passa para a próxima reunião do pleno. Eu acho legal. Não tem problema nenhum, acho que é importante sim. Tá joia. Então podemos adotar esse pagamento? Não. Certo? Eu tenho até uma sugestão, se vocês concordarem, reunir o CONDEMA, a Secretaria do Verde, a Fundação José Pedro de Oliveira, sentar e debater essa interface. Eu acho que É pode ser. sugestão de pauta. Acho que é bom. Estou à disposição, então, para a gente fazer isso. Sim. Alguma colocação a mais? A Alguma fundação dúvida? ou o conselho? A fundação Não. A fundação, né? Para definir a regra da ordem de serviço. a fundação não tem, a fundação não pode estabelecer nada com o conselho. A fundação não dá a última palavra. Mas aí a fundação ela interage com o conselho, assim como nós da Secretaria do Verde. Verde. Depende muito do presidente. Já tivemos presidentes lá que não Mas é uma questão legal, Márcia. A Os gente trabalha últimos, com aliás, as... não agiram. Não, mas aí, Márcia, Márcia, nós temos, assim, nós não podemos dizer, o CONDEMA, por exemplo, que a gente vai falar com o Conselho da Mata. Não, mas já tem um tempo geado isso. é que São conselhos também. só um esclarecimento. Por que a Secretaria do Verde interage diretamente com o CONGEAPA e com o CONDEMA interage com outros conselhos? Porque esses dois conselhos estão vinculados administrativamente à Secretaria do Verde. O conselho da Fundação José Pedro de Oliveira não está vinculado à Secretaria do Verde. A Fundação, sim. Então, ela é instância, digamos assim, executiva, administrativa, que teria que fazer essa ponte, essa tratativa com E o Conselho da Mata tem o poder de chamar essa discussão para si. Né? Exatamente. Não dá para a gente chegar e Sim. colocar isso. Legalmente, Isso. tudo tem que passar pelo conselho. Isso, correto. Bom, Certo? então eu peço uma gentileza, Boni, da Secretaria Executiva do CONDEMA. A gente está à disposição com a agenda livre. Fique à vontade já para fazer essas tratativas e a gente senta e discute. Ok? E só as alterações de vírgula, o senhor Mário sugeriu. Ah, sim, a parte de português a gente... E até tirar o CONGEAPA de todos os itens e colocar num parágrafo único no artigo único, também a gente pode fazer isso sim. Veio só redação. Tá joia? Obrigada. Então tá, obrigado, André. Bom, dando seguimento à pauta, é o seguinte, gente, nós estamos aí, são 5 horas e 5 minutos. Eu queria fazer uma proposta de encaminhamento. Eu tinha conversado, haviam algumas pessoas que tinham me procurado, queria saber se algumas delas estão presentes, a respeito do Parque Ecológico. Alguns moradores do entorno, umas ONGs que estariam atuando lá, que você tem alguém presente? Bom, esse item foi colocado na pauta, só rapidamente colocado aqui, é o seguinte, para a gente não estender muito, porque a gente já previsto um tempo maior. Ia pedir para acender a luz aqui da frente. Bom, então vamos seguindo enquanto não acende a luz. Com relação, entre várias coisas, né, nós temos que discutir a questão do teatro lá, né, teatro de ópera lá, a questão da gestão da mata, estou confundindo as áreas, do parque ecológico, a questão municipal, estadual, e aí nós fomos surpreendidos com
proposta do governo do estado de vender áreas ao estado, entre elas uma fazenda que compõe parte ali do Parque Ecológico. Entre outras questões, chegou aqui um ofício da Câmara Municipal, que é uma moção aprovada, é uma moção proposta pelo vereador Paulo Búfalo, pedindo, né, que da lei estadual de autoria do governo do estado e aprovada em 2 de julho deste ano na Assembleia Legislativa, já começa a prejudicar a sociedade, principalmente nas questões dos impactos ambientais e sociais. A área em Campinas uma das áreas a serem vendidas na cidade de Campinas é de uma extensão de 74.191 metros quadrados. A área em Campinas é remanescente da antiga fazenda Mato Dentro, que contém nascentes do Ribeirão Anhumas, integrantes das bacias do Rio Capivari, Piracicaba e Jundiaí, situada na rodovia Heitor Penteado, adjacente ao Parque Estadual Monsenhor José Salim. Esta área está sob jurisdição do Conselho do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, também conta com um trabalho de revitalização da comunidade local, da Vila Grandina, coordenada pela Associação Plantando Paz na Terra, com o objetivo de recuperar e fazer a manutenção das nascentes e da área em geral. Enfim, é uma série de questões que a gente precisa estar mobilizado e estar discutindo. Em várias reuniões ordinárias, a gente foi instado a colocar na pauta a questão do Parque Ecológico. Eu queria fazer a seguinte proposta. Se há conselheiros interessados de compor uma comissão para fazer um relato, né, para a gente ter um pontapé para parecer do Condema, que possa englobar todas essas questões. E aí que a gente possa, de alguma maneira, encaminhar isso de maneira mais consistente. Tudo bem? Até por conta do horário. Eu não entendi. Englobar o quê? Englobar quais são as questões que têm que ser englobadas? Porque a gente não sabe, tem uma questão de mudança de conselheiro. Uhum. Se a gente cria uma comissão, eu acho que é o caso de a gente deixar registrado algumas. E numa seguinte, a gente fazer essa comissão. Eu acho que também entrar em contato com a entidade, a própria entidade está procurando a gente, porque eles querem um apoio na questão da área que está sendo vendida. Eu acho que a questão desse instituto especial, né, eu acho que eu vejo buscar informações junto ao Estado, a possibilidade de, talvez, de passar isso para o município, mas o município também tem que demonstrar interesse. Na verdade, assim, isso tudo não foi motivado só por essa entidade que nos procurou, né? Todo um contexto. Você disse então para tratar de toda a... que a minha ideia era fazer uma comissão que faça um diagnóstico dos itens mais problemáticos e que a gente possa se manifestar a respeito do Parque Ecológico como um todo. A minha ideia era um pouco essa, mas o Ivan levanta problemas pertinentes. É o seguinte, entre outras coisas que eventualmente a gente possa levantar, existe uma discussão na mídia sobre a transferência da administração do governo do Estado para o município. Coisa que até agora ninguém disse se vai ser concretizada ou não. Se for concretizada, a que custo será concretizada? Sem dúvida. Quer dizer, então, quando eu perguntei o que vai compor a temática desse grupo, eu estava me preocupando com a extensão dos itens que abrangem essa temática. Quer dizer, não se trata de 1 ou 2 pontos. Sem dúvida. A questão do parque é uma questão enorme. Quer dizer, será que a gente vai ter perna para tratar disso? Será que não tem O conselho gestor do parque não tem esse. Olha, eu tenho a impressão que esse projeto já foi doado, tem informações precisas sobre isso. Mas eu tenho, André, você tem informações sobre isso? Sobre a doação do Parque Ecológico para o município e a criação do conselho. O conselho estadual caiu por conta da doação para o município, então ele deixou de ter. Esse assunto não faz parte do departamento. Eu tenho acompanhado mais em relação à pergunta que foi feita do departamento do Estado, se o teatro seria ou não licenciado no municipal. Essa competência do departamento do verde, aí quando eu perdi, a gente
com Isso, a então- missão do Rogério de falar sobre esse tema. Então acho que o Boni pode esclarecer pra gente. Vai lá. Você já está. Bom, pessoal, com relação à construção do parque, do teatro no Parque Ecológico, a CETESB se manifestou que trata-se de um licenciamento de ordem municipal. Então vai ser a SBDS quem vai fazer o licenciamento do teatro. Segundo, a questão da área ser vendida. Ao que nos consta, tá, é a área que está do outro lado da pista, que fica margeando ali aquela floresta de leucena que está sendo formada, separando a favela da Vila Brandina da pista. Okay? Então quem está vindo da Ípica para o centro, quem está vindo de Souzas para Campinas, vai ter o Parque Ecológico do lado esquerdo, e ao seu lado direito vai ver aquela área. Essa seria a área que o governo, que nós ficamos sabendo também pela imprensa, diga-se de passagem. Terceira questão, o convênio em si. A proposta original feita pelo governo do estado de São Paulo previu um convênio onde haveria no conselho de administração 3 pessoas. Um líder do conselho seria do governo do estado e outras 2 pessoas, uma do governo do estado e uma do governo municipal, para gerenciar. Obviamente que o prefeito Jonas não aceitou isso, porque se é para fazer um convênio para gerenciar um parque, não adianta a gerência continuar com a outra pessoa, com outra entidade, e nós ficarmos com a conta para pagar. Outra questão que não foi aceita pela prefeitura, a forma da transição imediata. Não há recursos financeiros para o município arcar com esse compromisso de imediatamente assumir esse parque na situação que ele se encontra. Dessa forma, entre a SBDS e a infraestrutura, está sendo feito um trabalho de levantamento em loco, onde estão sendo observadas todas as melhorias para a revitalização do parque, tanto da área ambiental, e aí tem o engenheiro nosso lá do Departamento do Verde, o Vinícius, com a engenheira agrônoma Jussara, do anexo 3, mais o pessoal da CEINFRA, que estão cuidando de todo esse levantamento para ver quais são os custos, para apresentar uma proposta para o governo do estado de São Paulo, que já se manifestou tendente a entregar o parque em plenas condições revitalizadas. Ok? Então, na verdade, esse convênio ainda está em fase de amadurecimento, não há nada definido, e somente essas questões que eu acabei de pontuar é que já estão mais avançadas. Se vai haver mesmo a venda do parque, isso daí não está sendo tratado conosco, está sendo tratado na esfera estadual. Olha, eu só queria complementar uma informação que circulou no GT de licenciamento há 3 reuniões passadas, que foi a solicitação de um empreendimento que abrangeria uma parte do estacionamento do parque. E nós fomos impactados pela informação, porque ninguém sabia que isso seria possível, tá certo? Se não me engano, de abertura de uma avenida ou qualquer coisa semelhante, tá certo? O alargamento de uma avenida, e esse alargamento de avenida iria implicar, entre outras ações, no avanço sobre uma parte do estacionamento do parque. Quer dizer, a informação que eu tenho, Hugo, é o seguinte, que na verdade o que está sendo, que eu ouvi falar, não sei se nós estamos falando da mesma coisa, eu não ouvi dessa forma. O que eu ouvi é o seguinte, a proposta do governo municipal aqui do prefeito é, se vier a ser aprovada a construção do teatro no parque, como ele vai se dar bem perto da entrada principal, para permitir o uso do estacionamento atual, para permitir um menor impacto na vegetação, porque é a área que está mais sem árvores, sem estar arborizada. Aquele portal de entrada do parque, ele seria levado mais adiante para dentro do próprio estacionamento, tornando essa parte externa já um bolsão para acomodar o trânsito, permitindo, evitando que ocorram congestionamentos ali na Heitor Penteado, naquela bifurcação onde entra, porque quanto mais próximo tiver a portaria, a cancela de entrada da pista, maior vai ser a fila de automóveis. Então a ideia é adiantar, avançar com o portal para dentro do estacionamento. E aí já não sei se nós estamos ouvi falar em nenhum momento de avenida. Então eu desconheço. É um empreendimento particular que tem um acesso para o empreendimento dele. Aí já volto para frente.